Meus amados, eu vos saúdo na paz do Senhor Jesus. Amém. Prazer muito grande poder estar aqui esta tarde, participando da Confebemisp, conferência, terceira conferência bíblica da Assembleia de Deus, Ministério de São Paulo. Um prazer enorme poder participar convosco e aprender juntamente convosco também. Quero aqui externar minha gratidão ao pastor José Alves, nosso pastor presidente. Quero também formular agradecimento ao evangelista Paulo, que nos fez o convite. Que Deus abençoe. Me sinto um pequeno no meio dos grandes, mas o maior de todos está aqui também, né, irmãos? E é Ele que nos capacita para que nós possamos fazer tudo segundo a sua vontade. Os irmãos podem tomar assento. Glória a Deus. Quero louvar a Deus pela vida dos palestrantes que me antecederam, por sinal, com excelência, traduzindo na íntegra e com o valor devido às igrejas que estão situadas na Ásia. Louvo a Deus por poder, nesta tarde, já aprender grandiosamente da parte de Deus. Quero louvar a Deus pela vida do pastor Arcanjo, Deus abençoe. Presidente da convenção, pastor Wagner, uma honra poder compartilhar com vocês este momento. Me faço acompanhado da minha esposa, missionária Andréia, e da nossa filha Ana Helena, que nesta tarde também, com muita alegria, vem aprender da palavra de Deus. Meus amados, coube a mim falar um pouquinho com os irmãos sobre duas igrejas que têm aqui a sua importância dentro das cartas que foram encaminhadas às igrejas que estão na Ásia, hoje na região da Turquia, e as igrejas que vamos mencionar aqui esta tarde, está registrado no livro do Apocalipse, no capítulo 2, versículos de número 12, início de uma delas, que é a igreja de Pérgamo, e depois estaremos falando a partir do do versículo 18, melhor dizendo, que é a igreja em Tiatira. Irmãos, eu estava estudando, analisando, e eu consegui enxergar dentro dessas duas igrejas alguma similaridade. Elas meio que se completam em algumas situações que na verdade não são boas, que é no quesito de influências negativas, influências que traziam prejuízos, mas enquanto eu meditava sobre isso, consegui trazer para a nossa época, para o nosso momento, muitas das coisas que aconteciam ou que aconteceram nessas igrejas, para que nós tomamos como exemplo para não permitir, ou para não praticar, ou para não deixar que isso aconteça em nosso meio. O texto diz: ao anjo da igreja em Pérgamo, escreve assim: assim declara aquele que tem a espada de dois gumes afiado. Conheço o lugar em que vives, onde se encontra o trono de Satanás. Apesar disso, permaneces fiel ao meu nome e não renunciaste à tua fé em mim. Nem mesmo quando Antipas, minha leal testemunha, foi morto nesta cidade onde Satanás habita. Tenho, contudo, contra ti algumas admoestações, porquanto tens contigo os que seguem a doutrina de Balaão, que ensinou Balaque a armar ciladas contra os filhos de Israel, induzindo-os a comer alimento sacrificado a ídolos e a se entregarem à prática da prostituição. Além disso, tens também alguns que semelhantemente seguem a doutrina dos nicolaítas. Diante do exposto, arrepende-te
Caso contrário, logo virei contra ti e contra eles pelejarei com a espada da minha boca. Quem tem ouvidos, compreenda o que o Espírito revela às igrejas. Ao vencedor proporcionarei do maná escondido, bem como lhe darei uma pedra branca, e sobre essa pedra branca estará grafado um novo nome, o qual ninguém conhece, a não ser aquele que o recebe. Meus amados, já na leitura que nós fizemos, a gente já consegue aqui detectar algumas informações extremamente importantes para nós gravarmos em nosso entendimento. O texto aqui fala sobre aquele que tem a espada de dois gumes, o mensageiro, que traz consigo a mensagem ao anjo da igreja, ao pastor da igreja, diz que é ele quem tem a espada de dois gumes afiado. Quando a gente fala de espada, e se a gente for levar isso no conceito das épocas antigas, era um instrumento de guerra de grande valia, e na verdade a gente vai conhecer muito material em que a espada era forjada. Haviam espadas que eram de excelência, porque o material pelo qual elas eram fabricadas eram materiais de excelência. Assim como hoje nós temos armas utilizadas em guerras com excelência, a espada dependia muito do material pela qual ela era forjada. E aqui na verdade o texto, ele fala sobre espada que poderia ou pode simbolizar o poder daquilo que se expressa, e na verdade trazendo para o conceito de palavra de justiça, aquele que tem autoridade em excelência, aquele que faz, aquele que através do que fala, tem um poder absoluto, para cortar de um lado, mas para cortar do outro também. A gente precisa aprender, irmãos, quando nós trazemos hoje o conceito de espada, nós falamos muito da palavra de Deus, nós falamos muito daquilo que é ministrado através de Deus à igreja, e é importante sempre nós frisarmos, que a espada tem dois lados, e a gente precisa ter essa consciência, e eu falo aqui, para quem utiliza desta ferramenta chamada microfone. Às vezes nós que fomos chamados para liderar ou para pastorear, eu sempre falo ali em Tarumã e digo, irmãos, muito cuidado ao se dirigir à igreja e dizer vocês, sabe por quê? Porque a mesma espada que corta lá, ela tem que cortar aqui também. Então muitas vezes alguém, ele traduz, de que você erra, você falha, você isso, você aquilo. Não, irmãos, às vezes eu me costumo enquadrar sempre dentro da mensagem, eu uso sempre o termo nós, porque nós falhamos, nós erramos, nós estamos suscetíveis a falhar em algum momento, mas se estivermos firmados na palavra, e se a palavra surtir o efeito necessário, irmãos, nós vamos estar fortalecidos na justiça, nós estaremos fortalecidos na graça, na autoridade, e andaremos segundo a vontade do Senhor nosso Deus. Então aqui diz que aquele que tem a espada de dois gumes, afiado, e diz, conheço o lugar em que vives, onde se encontra o trono de Satanás. Meus amados, se nós formos olhar a questão do contexto, que envolve a igreja que está aqui em Pérgamo, e é sempre importante nós olharmos isso. Às vezes nós lemos um texto, e um texto ele pode ser dissertativo ou narrativo, ele pode contar a história de uma localidade. O contexto é aquilo que está inserido no texto, aquilo que fala e expressa tudo aquilo que está em volta dessa narrativa ou dessa dissertação. Então quando nós falamos da igreja de Pérgamo, nós precisamos olhar para o contexto onde essa igreja estava, como essa igreja vivia, o que estava à sua volta, como era a situação pela qual ela passava. E quando a gente olha, irmãos, a igreja de Pérgamo, ela estava inserida
dentro de um contexto de grande escala de promiscuidade, uma grande escala de sensualidade, uma grande escala de doutrinas contrárias aos ensinamentos de Deus. Percebe você quando lemos o texto, a Bíblia aqui já relata, e a mensagem direcionada diz, que vocês estão num lugar, eu sei aonde vocês estão, e o lugar onde vocês vivem se encontra o quê? O trono de Satanás. Meus amados, importante frisar o que aqui já foi dito pelos meus antecessores. Deus, Ele conhece a nossa situação. Deus conhece a nossa história, Ele sabe onde nós estamos vivendo. E isso é importante nós entendermos, irmãos, porque muitas vezes a gente ouve uma frase que diz: Deus não está me vendo, Deus não está se importando comigo, Deus não está preocupado com a minha situação. Não, queridos, Deus te contempla, Deus te vê, Deus sabe da sua situação. Não existe situação que foge ao olhar de Deus. Nós precisamos entender que o Deus que está olhando no Japão, Ele está olhando aqui. O Deus que está olhando na Inglaterra, na Alemanha, na África, é o mesmo Deus que está olhando para nós, no cotidiano, no trabalho, na escola, na faculdade. E muitas vezes nós pegamos o espírito, irmão, de inferioridade, e a gente olha e diz: Deus não me vê. E hoje o texto diz e deixa claro, em diversas cartas encaminhadas às igrejas da Ásia, Deus dizendo: eu sei quem você é, eu sei onde você está, eu sei como você vive. Então o primeiro ponto que nós pegamos nesta tarde para a reflexão é saber que Deus conhecia a história da igreja de Pérgamo. Deus não estava ausente da igreja de Pérgamo, mesmo ela estando vivendo em uma situação complicadíssima. Por quê, pastor? Porque aonde a igreja estava o trono de Satanás. Olha só, irmãos, e aí a gente vai olhar que Pérgamo era uma cidade extremamente importante. Pérgamo era uma cidade de uma cultura expansiva, ela superava Éfeso e Esmirna no seu centro cultural. Nós olhando para a história, a gente vai encontrar que a biblioteca que existia em Pérgamo, ela continha 200.000 pergaminhos, e ela só perdia para Alexandria no Egito. Era a segunda maior biblioteca que existia naquela época. É interessante também que quando a gente vê o nome Pérgamo, a gente vai entender que esta cidade, ela inventou um tipo de pergaminho devido a uma dificuldade de relacionamento que existiu entre os reis ali da sua época, e eles inventaram um pergaminho do couro, que não existia. Então daí a gente já nota a importância e evolução dessa cidade. Era uma cidade culturalmente evoluída, era uma cidade que era muito bem notada entre as demais que por ali estava. Só que quando nós lemos que esta cidade, ou nesta cidade, estava o trono de Satanás, a gente vai encontrar que lá em Pérgamo existia um local chamado Panteão, onde existia diversas divindades, vários deuses eram adorados dentro de Pérgamo. Imagine só você agora, irmão, estar num lugar onde você começa a pregar um Jesus ressurreto, a servir o Jesus, o Cristo, o Messias, o ungido, aquele que havia ressuscitado, e a igreja está inserida dentro de um contexto religioso extremamente complicado. Ali havia trono para Zeus, ali havia trono para Esculápio ou Asclépio, que era o deus da cura, né? Hoje muito bem representado na medicina. Diz a história que muitas pessoas enfermas eram levadas até esse local, onde havia um templo edificado, e ali as cobras, se passassem sobre o corpo dessas pessoas, elas seriam curadas através daquele ato, um simbolismo religioso que havia
ali naquela época. Mais de 200 santuários existiam naquele lugar. Agora preste bastante atenção, como é que uma igreja sobrevive numa situação como essa? E eu estou dizendo isso, irmãos, porque uma das coisas que acontecia na igreja de Pérgamo, e uma das coisas que acontece na igreja atual, é a influência. O grande problema da igreja é que nós sofremos a influência de fora, mas muitas vezes nós estamos sofrendo a influência de dentro também. E esse era um grande problema da igreja de Pérgamo. A igreja estava vivendo numa localidade cheia de pecado, cheia de adoração a deuses, e já não bastasse a esses deuses, tinha que adorar o imperador também, porque ali existia o seu trono, existia o local específico para adoração também ao imperador. Percebe, queridos, que o texto vai dizer que ali havia tanta adoração fora de Deus, que ali estava o símbolo do trono de Satanás. E quando a gente fala de trono, a gente fala de autoridade, de evidência, a gente fala de alguém que está em destaque. Agora imagina se nós falássemos aqui hoje que em São Paulo está o trono de Satanás. Nós estaríamos dizendo que em São Paulo Satanás está em evidência, Satanás está numa posição de destaque. Mas isso não é de se assustar. Não é de se assustar, amados, porque a própria palavra de Deus, já falando em 1 João no capítulo 5 e versículo 19, diz que o mundo jaz no maligno, que momentaneamente o mundo está sob um domínio do mal. Ou seja, não é que Deus perdeu o controle, mas que o mal, a iniquidade e todo tipo de pecado se espalhou de uma forma que isso está em evidência no mundo. E o que muda esse conceito e o que não tomou a proporção geral, sabe o que é? É porque a igreja do Senhor ainda permanece aqui. E o que eu vejo que mesmo lá em Pérgamo, havendo uma igreja, Satanás estando em evidência, mas ali tinha uma igreja que estava posta com um sentido de adoração diferente daquilo que se fazia naquela cidade. Não vamos nos alongar muito nesse ponto, para não perdermos aqui a oportunidade de falarmos sobre alguns outros extremamente importantes. Aqui então diz que a igreja permanece fiel ao nome do Senhor, não renunciaste à tua fé em mim, nem mesmo quando Antipas, minha leal testemunha, foi morto nesta cidade onde Satanás habita. Ou seja, novamente o termo é usado, esta cidade não só está sob o domínio de Satanás, mas ele habita, ou seja, ele está no meio dessa cidade. E aqui traz para nós uma reflexão extremamente importante, citando uma fiel testemunha chamado Antipas. Aqui nós vemos, irmãos, o símbolo de uma perseguição. Quando tudo estava em evidência, a ação de Satanás na igreja de Pérgamo, surge ali uma testemunha fiel, um pastor, alguém que se destacava, alguém que pregava, alguém que ensinava, alguém que confrontava as adorações que existiam aos outros deuses. Aqui o texto está dizendo que havia alguém preocupado em manter a igreja na sua rota, a igreja na sua direção. E é interessante dizer que o texto traz para nós, falando que esta igreja permanece fiel ao nome do Senhor, não renuncia à fé, nem mesmo quando Antipas sofre o martírio. Queridos, o que eu tenho visto no decorrer da minha história, da minha vida, que não sou tão velho assim de idade, mas nasci dentro da igreja, e o que eu vejo muitas vezes, são pessoas desistindo facilmente, desistindo porque não gosta do pastor, desistindo porque não vai com a cara de algum irmão, desistindo porque não gosta da doutrina, desistindo porque não gosta do usos e costume. Queridos, é bom nós entrarmos dentro da palavra e refletir, que Deus, Ele nos conhece,
e que Deus ele honra aquele que mantém em evidência o seu nome, mesmo diante da circunstância. E nós vivemos umas circunstâncias que às vezes não são perfeitas aos nossos olhos. Eu disse esses dias aos irmãos ali, em Tarumã e em uma outra igreja ali em Paraguaçu Paulista, eu disse: irmãos, se vocês estiverem procurando um pastor perfeito, eu sinto em lhes decepcionar. Não existe pastor perfeito. Se vocês estão procurando uma igreja perfeita, eu sinto em decepcioná-los mais uma vez, mas não existe igreja perfeita. O que existe é um povo que luta todos os dias para adorar o verdadeiro e único Deus, uma igreja que procura a santificação sem a qual ninguém verá o Senhor, e uma igreja que não olha para o seu irmão ou para o seu líder como se ele fosse super-herói, mas olha para ele sendo um escolhido de Deus, que está lutando para que a igreja continue no caminho certo, para que a igreja continue marchando na direção dos céus. O grande problema que a gente encontra, irmãos, muitas vezes é depositar todas as nossas expectativas em pessoas, e em se tratando da igreja, em depositar as nossas expectativas na liderança, achando que nunca errarão, que nunca falharão, e aí quando erra a gente se decepciona. Mas eu louvo a Deus, porque na igreja de Pérgamo, diz o Senhor, diz o mensageiro: mesmo com a morte da minha fiel testemunha, vocês permaneceram fiel. E olha que a morte de Antipas não foi uma morte fácil, foi uma morte difícil. A história diz que esse homem, há duas versões. Uma diz que ele passou por um martírio de ser arrastado, mas a história mais conhecida é que ele foi colocado dentro de um animal de bronze, e ali foi colocado fogo, e ele foi praticamente ali cozido dentro daquele animal, com uma morte terrível. Imagine só, irmãos, para a igreja saber que o pastor da igreja passou por um martírio tão grande como esse, mas a igreja permaneceu fiel. Agora, a advertência ou análise que é feita dentro da igreja de Pérgamo é: tenho contudo contra ti algumas admoestações, porquanto tens contigo os que seguem a doutrina de Balaão, e também aqueles que seguem as doutrinas dos nicolaítas. Queridos, é triste dizer, mas se nós analisarmos, as doutrinas de Balaão e dos nicolaítas, pastor Arcanjo, estão presentes nos nossos dias, e muito ainda estão ficando cada dia mais em evidência dentro das nossas igrejas. Quem era Balaão? Balaão é aquele homem que foi chamado por Balaque para amaldiçoar o povo de Deus, para que Balaque pudesse de alguma forma vencer o povo de Israel. É interessante, irmãos, que o nome Balaão, ele tem alguns significados. Um diz que ele é um sem povo, um estrangeiro. Outro diz que ele é um destruidor de povos. Balaão, ele tentou, como a história os irmãos sabem, que ele tentou de alguma forma amaldiçoar o povo e não conseguiu, porque na sua boca foram colocadas palavras só de bênção. Quando ele não conseguiu, Balaque disse para ele: Balaão, eu chamei você para amaldiçoar o povo e você só tem abençoado. E Balaão então, irmãos, usa de um artifício, e ele dá um conselho a Balaque. Ele diz: olha, um conselho, já que não conseguimos enfrentar o povo através da guerra, que se faça uma miscigenação, que se faça uma mistura de povos, que as vossas filhas casem com os filhos deles, e vice-versa, porque havendo a mistura, a facilidade dos deuses se misturarem também é muito fácil. Percebe, meus amados? Quando a gente lida com jovem, né, pastor Samuel, às vezes a gente vai falar dessa questão do namoro cristão, e a pessoa fica brava com a gente, né? Eu já trabalhei com jovem, e a pessoa: não, pastor, mas ela é uma gatinha, ele é um gatinho, e não se entende, irmãos, que na verdade não pode haver mistura, porque se mistura o amor, mas mistura o que você gosta de fazer, e daqui a pouco o jovem que estava cantando na igreja, está lá no barzinho, o jovem que estava cantando na igreja, está lá no funk,
funk, a jovem que estava na igreja, está também se misturando com as coisas deste mundo. Então, amados, Satanás ele é tão sutil na sua forma de agir, que o que ele faz? Se eu não enfrento de frente, eu dou um jeito de enfrentar com uma astúcia. E todos nós sabemos que Satanás é astuto. Conta-se uma história de que certa vez Satanás chegou na porta de uma igreja, talvez os irmãos até já saibam, mas só como reflexão, e disse ao porteiro da igreja: deixa eu dar uma olhada o que está acontecendo aí dentro da igreja. Aí o porteiro disse para ele: aqui não, aqui você não entra, Satanás, essa igreja é de Deus, aqui você não entra. Ele diz: mas eu só queria dar uma espiadinha aí dentro da igreja. Ele diz: não, aqui você não entra. E Satanás insistiu tanto, e ele disse como última cartada: deixa eu colocar só o meu nariz aí dentro para eu ver o que está acontecendo. Aí o porteiro já estava ficando bravo, diz: não, se é para colocar só o nariz, pode. Aí quando o porteiro deu a autorização, em vez dele entrar de frente, ele virou de costa e entrou. Ou seja, quando o nariz entrou dentro da igreja, ele já estava dentro da igreja. Então percebe a astúcia que se usa. Irmãos amados, é preocupante o que nós estamos vivendo nos nossos dias. E é claro que nós estamos estudando aqui nessa tarde as igrejas da Ásia, nós estamos falando, mas não tem como nós não fazermos aqui uma comparação com a igreja atual. O que nós estamos vendo nos dias atuais é a mistura entrando dentro da igreja, é o conceito da liberalidade, é o conceito do sexo antes do casamento é permitido, é a banalização do divórcio, é tanta coisa acontecendo dentro das igrejas, e é uma mistura, irmãos. E depois nós vamos ver na igreja de Tiatira, que ali tinha Jezabel. Por isso que eu digo que essas igrejas se misturam e se coincidem, porque se em Pérgamo havia nicolaítas e havia seguidores de Balaão, na igreja de Tiatira havia seguidores de Jezabel. Jezabel, aquela que era voltada à sensualidade, à promiscuidade, de levar tudo de uma forma natural, de uma forma fácil. Irmãos, dê uma olhada para o que nós estamos vivendo. Hoje em dia, se olha para dentro da igreja, eu fiquei muito feliz, porque eu ouvi pastores dizer, de homens que não tinham teologia, de homens que não tinham formação, mas que tinham autoridade e unção de Deus na vida. Era uma diferença fantástica. Não que não se deva estudar, a palavra de Deus deve ser estudada, até porque em Oséias fala que o povo perece por falta de conhecimento. Então, meus amados irmãos, o que a gente vê aqui, que essa doutrina de Balaão, ou seja, uma forma de persuadir, uma forma de fazer com que se introduza no meio da igreja aquilo que é errado, estava na igreja de Pérgamo. Também na igreja de Pérgamo estavam os nicolaítas, que também banalizavam tudo. E aí o que o povo começa a fazer agora? Adorar ídolos. O povo começa a fazer agora, a comer carnes sacrificadas. Irmãos, às vezes a gente se surpreende, sabia? E eu louvo a Deus porque fui forjado dentro da escola bíblica dominical, desde criança. Mas hoje você encontra crentes com 5, 10, 20, 30, 40 anos dentro da igreja, que às vezes você fala sobre um tema para ele, e ele diz: mas isso é pecado? Eu não sabia não que isso é pecado. Comer chouriço, é pecado comer chouriço? Não sabia não. Comer comida lá, não sei, irmãos, aqui em São Paulo, né, na capital, talvez não tenha, mas no interior, onde eu moro, tem ali festa de Santo Reis, né? Não sei se os irmãos sabem isso aí, eles saem cantando nas casas, né, com as bandeiras, e vai fazendo aquela festa vestido de palhaço, e vai ali fazendo aquela festa. Quando termina tudo aquilo ali, sabe o que eles fazem? Eles se reúnem no lugar, lá numa data marcada, chamada Encontro das Bandeiras, e ali eles se encontram, para esse encontro de bandeiras, ali eles realizam missas, e fazem um almoço. Pensa num almoço abastado, é feijão gordo, é arroz, é feijão, é carne, é tudo que você pensa. Aí surge, irmãos, voluntário de tudo quanto é lugar, e surge os voluntários, pastor José Alves, de dentro das igrejas. Você passa lá, tem um irmão servindo arroz, o irmão servindo feijão. Aí o irmão, ele fala assim: hoje, mulher, nós vamos comer lá, porque lá é de graça, não cobra nada, é de graça, viu, irmão, a festa. E as pessoas vão lá comer.
Agora percebe-se que essas pessoas faltam conhecimento. Aquela comida foi sacrificada, aquela comida foi consagrada, todo o contexto que está em volta. Ah, pastor, é só um almoço, mas e tudo que está em volta? A quem foi feita a adoração? O que está se tratando ali? Uma festa pagã, uma festa idólatra, e tem crente participando. Hoje nós estamos trazendo para dentro das igrejas, irmãos, a título de que tem e não faz mal, festas juninas gospel. Nós estamos trazendo para dentro das igrejas encontros dos anos 60, 70 e 80 gospel. Nós estamos trazendo para o seio da igreja, misturando a igreja, nós estamos misturando o profano com o santo, como se não houvesse diferença. Mas nós precisamos entender que a advertência de Deus para nós é que a minha igreja tem que ser minha igreja. Deus nos traz aqui, irmãos, nessa tarde, uma palavra clara: a minha igreja é exclusiva, eu não faço mistura, eu não vivo de mistura, eu não faço parceria, como foi dito aqui essa tarde, a minha glória eu não divido, eu não reparto. Se é minha igreja, é apenas minha igreja. Jesus disse: se é minha noiva, não se mistura com ninguém, tem que ser minha noiva. Então, meus amados, muito cuidado com os mensageiros de Balaão, aquele que chega no ouvido, com jeitinho, e muitas vezes fala para a gente: o que tem? Esses pastores ultrapassados, pregando essas coisas, não tem nada a ver. E aqui o texto está dizendo que Deus tem contra, porque ali está se pregando ensinamentos de Balaão. Ali também estão seguindo doutrinas dos nicolaítas. E a advertência vem no campo dizendo: diante do exposto, arrepende-te, caso contrário, logo virei contra ti e contra eles, pelejarei com a espada da minha boca. Logo virei com justiça, logo virei com uma autoridade, logo virei com uma ação contra aqueles que estão fazendo isso. E o texto diz: quem tem ouvido, compreenda o que o Espírito revela às igrejas. Ao vencedor proporcionarei do maná escondido, bem como lhe darei uma pedra branca, e sobre esta pedra estará grafado um novo nome, o qual ninguém conhece a não ser o que o recebe. Queridos, Deus diz à igreja de Pérgamo: saia desta mistura, tira do meio de vocês aquele que corrompe a sã doutrina, tira do meio de vocês aqueles que trazem para dentro ensinamentos que são totalmente contrários àquilo que vocês devem viver. E é importante, irmãos, nós refletirmos aqui essa tarde, porque quando a gente fala assim, faz uma pergunta, pastor Isnar: quem quer ir para o céu? Irmão, todo mundo levanta a mão. Quem está preparado se Jesus voltar? Todo mundo joga a mãozinha para cima. Todo mundo está preparado, todo mundo está pronto. Aí você vai analisar dentro da palavra: conduta, postura, comprometimento, envolvimento, santidade. Pessoas que estão vivendo igual ao mundo e estão achando que o céu é um lugar de férias, estão achando que o céu é um lugar onde a misericórdia vai estar presente, e muitos até dizem: não, naquele dia eu vou chegar e Deus vai olhar de misericórdia. Irmãos, o Deus misericordioso, Ele é o Deus justo. O Deus misericordioso, Ele é o Deus que confronta o pecado. O Deus misericordioso é o Deus que criou um lugar para uma igreja que tem as suas vestes lavadas e remidas no sangue do Cordeiro. Uma igreja sem mistura, uma igreja sem mácula, uma igreja que não vive segundo os conceitos do mundo, uma igreja que vive o verdadeiro evangelho e que mantém firme a sua fé dentro da proposta que Deus tem para nós. Glória a Deus. A igreja de Pérgamo, hoje situada na região da Turquia, ali estava o trono de Satanás, ali estava erros dos nicolaítas, mas é importante dizer que havia promessa sobre esta igreja.
Quando nós olhamos para a igreja de Tiatira, e já vamos encaminhando porque as horas não esperam, essa igreja, ela ficava aproximadamente 36 quilômetros de Pérgamo. Era uma igreja que diz o texto que ela tinha amor. Diz novamente: conheço as tuas obras. Conheço você, igreja. Sei do teu amor, da tua fé, o teu ministério, a tua perseverança, bem como sei que está servindo muito mais agora do que no princípio. Queridos, façamos aqui uma reflexão. Às vezes dá até uma falsa impressão que parece que agora está melhor do que antes. Se a gente olhar o ajuntamento, em muitos lugares a gente fala, às vezes a gente passa na frente de uma igreja que abriu recentemente, e você olha, e tem 30 pessoas, de repente passa alguns dias, você passa novamente, está lotado. Aí você olha e diz: olha, essa obra está prosperando, Deus está abençoando, o negócio está indo. Quando na verdade, irmãos, o que está acontecendo hoje não é crescimento, é inchaço. Por quê? Porque hoje existe uma infinidade de ministérios e de denominações. Aí a pessoa não está feliz aqui, ele muda para outra que se adequa à sua maneira de viver. Ela chega e diz: Assembleia de Deus, Ministério de São Paulo, não, pastor José Alves é muito duro. Ele pega pesado lá naquele ministério, ele fala umas coisas que eu não concordo. Ah, mas tem um outro ministério ali, que olha, acho que dá para encarar, e sai. Hoje é uma migração terrível de crente de igreja para igreja, de ministérios para ministérios, de denominações para denominações, e infelizmente, irmãos, nem sempre é na direção de Deus, muitas vezes é na direção da pessoa mesmo, Tem pessoas que falam, Deus usa e Deus fala, mas tem pessoas que está sendo usado pela carne mesmo, eu senti de Deus, de sair daqui e ir lá para aquele ministério que é liberal, eu sentiu de você mesmo. Essa que é a grande verdade, porque na verdade, irmãos, quando a gente dá vazão à nossa carne, à nossa vontade, a gente começa a praticar exatamente o que a carne quer, exatamente o que a carne espera que a gente pratica. Mas eu louvo a Deus por um homem, que ele se intitula como servo do Senhor, antes mesmo de trazer a sua posição apostólica, ele diz: eu, Paulo, servo do Senhor Jesus, servindo como apóstolo. E ele deixa registrado nas suas cartas, ele diz exatamente assim: já estou crucificado, agora não vivo mais eu, quem vive em mim é Ele. Eu não vivo mais segundo os padrões do mundo, agora eu vivo segundo os padrões do céu. E nós precisamos, irmãos, entender isso. O texto diz: olha, vocês têm feito aparentemente até mais do que antes. E eu fiquei feliz quando eu ouvi aqui mencionado sobre evangelismo. Graças a Deus, ali em Tarumã a gente ainda faz, irmão, evangelismo de rua. A gente ainda prega nas praças. Mas sabe o que acontece, pastor Isnardo? Tem gente que passa, olha, e parece que a gente é estranho. Tem crente que passa, ele dá aquela olhada assim, acho que vai embora. Fala: o povo doido, esse povo, pregando na praça, tem um monte de igreja para pregar, pregando na praça. Irmão, mas eu glorifico a Deus, porque dentro do nosso ministério ali em Tarumã, hoje tem um cooperador que recebeu Jesus num culto na praça. Aí você vai me dizer: mas pastor, um só, irmão, uma alma vale mais do que o mundo inteiro, então já está ganho. E hoje é um cooperador assíduo na obra, trabalha, e toda vez que eu bato o olho naquele cooperador, eu digo: vale a pena fazer evangelismo, vale a pena fazer culto na praça. Então, meus amados, o que a gente precisa entender é que talvez o volume de grandes eventos que acontece, dá-se a impressão que está se fazendo até mais, mas eu pergunto: está se fazendo para quem? Está se fazendo para quê?
Está se fazendo com qual intuito e objetivo? Vamos encher estádios e vamos colocar bandas, luzes, fumaças e vamos cantar até a madrugada, mas ali quem está sendo evidenciado é o homem ou é Deus? A glória ali está sendo para a banda, para o cantor, ou está sendo para Deus? Bom seria lembrarmos o tempo em que víamos estádios se enchendo com grandes pregadores como Billy Graham, que levava pessoas a estádio para pregar um evangelho genuíno. Hoje não, hoje para atrair, sabe o que mudou? Você quer jovem na tua igreja? Então você tem que fazer um movimento para trazer o jovem, então você tem que criar um culto específico para jovem, com identidade para jovem. Pastor, tem que colocar luzes, tem que colocar fumaça, tem que colocar uma banda no estilo rock, um negócio pauleira mesmo para vir jovem. Irmão, o evangelho continua sendo o mesmo, o evangelho continua sendo genuíno, a igreja ainda continua sendo chamada pela palavra. E eu já estou terminando, queridos. Glória a Deus. Então o que nós vemos aqui é que havia na igreja de Pérgamo uma tolerância com os seguidores da doutrina de Balaão e os nicolaítas. Chegamos na igreja de Tiatira, encontramos os tolerantes a Jezabel e aos seus ensinos. Eu estava lendo uma matéria que falava sobre uma pesquisa que foi feita dentro da igreja batista, se não me foge a memória, nos Estados Unidos, e ali eles fizeram um trabalho com os jovens sobre a questão do relacionamento íntimo antes do casamento, e trazia como tema se valorizar para o casamento. E para surpresa, depois de um tempo conversando com jovens, trabalhando esse tema, quando se fez uma pesquisa, a maior parte daqueles jovens já haviam tido relações íntimas com os seus respectivos parceiros. Como eu disse, a questão do divórcio, ela cresce assustadoramente, não só lá fora, mas dentro das igrejas. Eu já vi pessoas casando e dizendo, se der certo, Deus, se não der, a gente resolve lá no cartório e fica tudo certo. O que Jezabel tentava implantar na igreja de Tiatira, era que tudo era normal, a imoralidade, trazia também o conceito de adoração a deuses, como Baal e tantos outros, trazia a questão dos sacrifícios, dos alimentos aos ídolos. Mas Deus, Ele repreende a igreja e diz que essa igreja precisava de um arrependimento. Aqui diz no versículo 21, concedi-lhe tempo para que se arrependesse da sua prostituição, mas ela não quer arrepender-se. Portanto, eis que a farei adoecer e enviarei grande aflição sobre aqueles que com ela cometem adultério, a não ser que se arrependam das suas más ações. Matarei os seguidores dessa mulher e todas as igrejas saberão que eu sou aquele que sonda mentes e corações, e portanto retribuirei a cada um de vós de acordo com as vossas obras. Todavia aos demais que estão em Tiatira e que não seguem a doutrina dessa mulher e não aprenderam como eles costumam falar, os profundos segredos de Satanás, afirmo, não colocarei outra carga sobre vós, tão somente apegai-vos com firmeza ao que tendes até que eu venha. Ao vencedor, aquele que permanecer nas minhas obras até o fim, eu lhe darei autoridade sobre as nações, eles a governará com cetro de ferro, e as reduzirá a pedaços como se fossem vasos de barro. Eu lhes concederei autoridade semelhante à que recebi do meu Pai, também lhe darei a estrela da manhã. Aquele que tem ouvido compreenda o que o Espírito diz à igreja. Queridos, aqui está claro a promessa de Deus para a igreja de Tiatira, mas para a igreja atual também. Irmãos, a prostituição é o fato de se sair daquilo que é natural, é de deixar a pureza. E aqui foi cantado nessa tarde, eu quero voltar ao primeiro amor.
É tempo da igreja olhar como referência os ensinamentos da palavra. É tempo de nós olharmos para os acertos das igrejas da Ásia, para as igrejas que estão registradas no Apocalipse, mas é também o momento da gente olhar para aquilo que eles cometeram como erro, para nós passarmos a fazer diferente. Sabe uma das coisas, irmãos, importante que nós precisamos trazer para nós? Muitas vezes não são as palavras, mas são os exemplos, porque falar é muito fácil, mas exemplo, irmãos, é difícil, porque você tem que mostrar todos os dias. Alguém precisa olhar para você e falar, realmente, ele fala, mas ele faz. Como o pastor Zé Alves disse, nem Marta nem Maria, uma mistura de dois. E eu digo, nem ser exemplo e não falar, nem falar e não ser exemplo, é misturar os dois, é falar e ser exemplo, é você pregar e viver aquilo que você está pregando, é você ensinar, mas ser exemplo. Se você fala de oração, você tem que ser o primeiro a estar com o joelho dobrado orando. Se você fala de cultuar, você tem que ser o primeiro a dar o exemplo e estar na igreja. Para os pais eu digo, tem pais que falam, meu filho tem que ir na escola bíblica dominical, meu filho precisa fazer parte da igreja. Não, irmão, não é o seu filho, é você que tem que pegar na mão dele, na mão dela, abraçar e dizer, vamos à casa do Senhor, porque o salmista diz que é gostoso demais estar na presença de Deus. Queridos, que nós possamos pegar estes exemplos que vimos aqui, nessas duas igrejas. Como eu disse, nós não estamos vivendo tempos diferentes. O que nós estamos vivendo hoje são tempos difíceis. Tempos em que muitas vezes o local onde estamos quer nos obrigar a servir aos deuses estranhos. Aqui nós vemos na igreja de Pérgamos que havia algumas agremiações, que havia alguns centros onde se divulgava a divindade, e para você fazer parte do comércio, você tinha que fazer parte dessas agremiações, que muitas vezes tentava induzir a comer as comidas sacrificadas, a fazer segundo os conceitos do mundo. Para terminar, eu quero deixar um exemplo que eu tenho vivido, irmãos, na minha vida, na minha localidade. Eu tenho visto muito como homens e mulheres têm se prostrado às coisas do mundo. Eu tenho vivido, irmãos, e eu disse esses dias para um casal de irmãos da igreja, que muitas vezes o que nos decepciona não é as coisas que estão no mundo, porque a gente sabe que o mundo já está sob o domínio do maligno. O que muitas vezes dói são coisas que estão acontecendo no nosso meio, e é isso que dói. De você estar num local de trabalho e quem está organizando a festa junina não é um ímpio, é um crente. É de você estar num lugar e todo tipo de mistura que está, tem crente no meio. E de vez em quando passa e diz, Pai do Senhor. Aí você olha e diz, será que é digno de paz? Porque está envolvido em tudo, irmão, tudo que não presta. Vamos fazer uma festa junina, lá está o crente ajudando, e vamos colocar bandeirinha, e vamos não sei o que, e vamos vestir de caipira. Irmão, eu tenho hora que eu me sinto um ET no meio dessas coisas, sabe por quê? A pessoa chega e fala, coloca o chapéu, eu falei, coloco nada. Aí chega Natal, época de Natal, coloca o gorrinho, eu falei, coloco nada. Ah, pastor, mas você é chato. Não, irmãos, eu escolhi de que lado que eu quero ficar. Eu escolhi o Deus que eu quero servir. Aí você vai dizer, mas pastor, vão lhe afrontar, vão lhe perseguir. Não tem problema, irmão, já perseguiram antes de nós. Perseguiram Jesus, perseguiram as igrejas antes de nós. E, irmão, se a gente está vivendo muito folgado, olha, irmão, se preocupa, viu? Se a coisa está muito linda, muito bonito, muito maravilhoso,
tome cuidado, mas quando as perseguições sobrevierem, quando alguém olhar para você, e olhar para você pela sua fé, pela sua postura, e não ir com o seu jeito, e não lhe admirar, dê glória a Deus por isso, meu irmão. Sabe o que você está sendo? Você está sendo luz, você está sendo sal, você está sendo diferença. Quando alguém disser, todo mundo faz, dá um brado e grita, eu não sou todo mundo, eu sou servo de Deus, eu sou a igreja que foi chamada para vencer. E aqui o texto das duas igrejas e das demais também fala sempre no final, ao vencedor, ao que vencer. Irmão, não adianta nós ficarmos dentro desta igreja, nós fizermos parte de tudo, e o dia que Jesus aparecer, irmão, a gente ficar aqui também. Não, mas o importante é que a gente enfrenta dificuldade, luta, provação, mas quando o céu se abrir em glória, o Filho do Deus vivo aparecer, irmão, aleluia, Ele nos chamar, Ele dizer, valeu a pena, foste fiel no pouco, mas tem coisa grande para você. Receba essa palavra de Deus. Não siga os conceitos do mundo, não siga os ensinamentos, porque é um tal, irmão, daí fora, o mundo quer ensinar crente, o negócio está distorcido, na verdade é crente que tem que ensinar o mundo, e às vezes a gente está vivendo isso, tem pessoa lá de fora, tentando influenciar crente. Irmão, você foi chamado para influenciar, e não ser influenciado, é você que vai influenciar o mundo, o seu costume. Eu lembro de uma época, não sendo saudosista, quando pessoas olhavam o crente indo para a igreja de Bíblia, de gravata e de paletó, ele diz, que coisa linda, que diferente esse homem, essa mulher todo de vestido, olha que coisa linda. Irmãos, hoje a gente encontra uma situação que a gente não sabe se está indo para a igreja, se está indo para o baile, se está indo para a festa, onde que está indo. Você vê aquela pessoa entrando, aí te cumprimenta com a paz do Senhor, aí você olha e diz, amém, e você não sabe se é, se não é sensualidade dentro das igrejas, é promiscuidade dentro da igreja, é liberalidade, é gente falando, olha, isso não tem problema, pode tudo, o que importa é o coração. Irmão, eu conheço a palavra, e a palavra diz que ao que vencer, herdará todas as coisas, ao que vencer terá um novo nome, ao que vencer receberá a coroa da vida. Receba esta palavra de Deus, porque enquanto você recebe aí, eu já recebi aqui, porque a espada que está cortando aí embaixo, ela está cortando aqui também. Que Deus nos abençoe, minha gratidão por fazer parte deste momento tão especial, e o que me alegra mais ainda, além da evangelização, além de pregação em praças públicas, ou de trabalho como esse, irmãos, é esse trabalho, estudar a palavra, é escola bíblica dominical, é conferência bíblica, porque tudo isso traz crescimento com maturidade. A gente vai crescendo, mas não fica dentro da igreja contando o tempo de crente. Faz 10 anos que eu sou crente, o que você sabe? Irmão, eu li uns versículos. Não, irmão, não importa, eu aceitei Jesus ontem, mas pastor, eu já comecei a ler a Bíblia, eu já comecei a buscar o conhecimento, eu já quero fazer um curso teológico, eu já quero participar de uma conferência bíblica. Sabe o que é? É sede de Deus, é sede da palavra, é querendo crescer e fundamentado na palavra de Deus. Que Deus nos abençoe, amados, em nome de Jesus. Obrigado, meu amado. Meus queridos,